literárias, históricas e biográficas, porque a história e a literatura andam juntas. Hoje nós vamos falar de um caso literal da vida real, um resumo de um livro que aos poucos vem sendo escrito. Porém, ainda não é um livro e sim um drama contemporâneo que tem a ver com a Convenção de Haia. Eu sou Alice Criff e esse é o Trilhos na Igualdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Trilhos da Igualdade. Hoje nós vamos falar do caso da brasileira Raquel Cantarelli e do imbróglio envolvendo a Convenção de Haia. O que é a Convenção de Haia? A Convenção de Haia foi um decreto, foi uma convenção que foi assinada na cidade holandesa de Haia em 25 de outubro de 1980. Essa convenção, ela visa coibir o sequestro internacional de crianças, ou seja, ela fala sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças para coibir essa prática. No Brasil, ela foi regulamentada pelo Decreto-Lei 3.413, de 14 de abril de 2000, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo seu ministro da Justiça, Luiz Felipe Lampreia. O que é que diz essa convenção? Essa convenção diz que a criança não pode ser tirada do país onde ela é residente pelo pai sem autorização do outro pai, né? Então ela é muito invocada no caso de separação de casais. O que acontece? A Raquel Cantarelli, todas as informações que eu vou dar aqui, eu vou dar baseada nas duas entrevistas, na entrevista que eu assisti dela no canal do Beto Ribeiro, que foi dividida em duas partes, na entrevista que eu assisti dela no canal Sobrevivendo na Turquia, da Dani Boggioni, e em informações que agora estão sendo divulgadas pelo portal Matias TV, do Paulo Matias. O que acontece? A Raquel, ela foi para a Irlanda em 2014, depois de ter perdido o pai. Ela é nutricionista e ela foi para lá trabalhar com idosos. Lá pelos anos de 2015, ela conheceu um holandês, Trevor Maloney. Não tem importância eu falar o nome dele, porque esse nome está no UOL, numa das reportagens que eu já li, né? Então ele não é muito divulgado. O que aconteceu? Raquel e o Trevor, eles se casaram e tiveram duas filhas. Porém, ela começou a estranhar porque quando ele tinha um prazer estranhíssimo de trocar a fralda das filhas, então ela começou a achar estranho. E um dia, segundo ela flagrou esse homem mostrando a genitália para a filha mais velha deles, que na época tinha 2 anos. Eles brigaram, ele ficou muito constrangido. Ela conseguiu denunciá-lo para as autoridades irlandesas, conseguiu a autorização dele para vir para o Brasil com as filhas, só que aí ele descobriu que ele foi denunciado. Ele convenceu ela a voltar para a Irlanda, na verdade ela sabia que ela não poderia ficar no Brasil por muito tempo. Quando ela voltou, ele começou a torturá-la psicologicamente, segundo ela. Desligava a luz da casa, fazia com que ela comesse comida podre. E aí ela teve um desentendimento com ele, foi expulsa de casa. A juíza irlandesa determinou que as meninas ficariam com ele, mas que ela poderia amamentá-las se ele autorizasse, mas que se ele não autorizasse, uma ama de leite irlandesa poderia amamentar as meninas. Então ela ficou muito triste. Depois ela conseguiu a guarda provisória das meninas, mas ela não podia deixar a Irlanda. O que ela fez? Ela fugiu da Irlanda com as filhas em 2019, passando pela Bélgica. Ele reteve os passaportes dela e das filhas, mas ela conseguiu passaportes novos e entrou no Brasil. Desde então, ela pediu a guarda, conseguiu a guarda na Justiça Brasileira. Porém, ele invocou a aludida Convenção de Haia. E em junho de 2023, essas meninas voltaram para a Irlanda. Só que uma coisa que é interessante a gente salientar, gente, é que as negociações da Convenção de Haia, elas já não são mais entre os pais, elas são entre os países.
Então é o país que teve as crianças sequestradas que vai requerer, e o país onde a criança está morando vai devolver ou não, de acordo com os critérios da convenção. Então o Brasil, ele devolveu as crianças ao pai. A Polícia Federal bateu na casa da Raquel, segundo ela, 5 horas da manhã, o pai estava no carro e ela teve de devolver as filhas, que na época tinham 7 e 5 anos. Desde então, ela vem lutando para reaver as filhas. Porém, a justiça brasileira, apesar de ter dado ganho de causa a ela, não pode obrigar a Irlanda a cumprir uma decisão brasileira. Ou seja, tem uma coisa no direito internacional que chama soberania. Entendeu? Então, assim, a Irlanda não se obriga a cumprir decisões. E pela justiça irlandesa, esse homem, ele não cometeu crime nenhum, então ele tem a guarda das filhas porque ela a sequestrou. Quando foi em junho desse ano, ela foi no Fantástico dizendo que ia para a Irlanda buscar as filhas. Eu assisti a reportagem, falei, essa mulher está delirando, ela não vai conseguir trazer as filhas, mas tomara que eu esteja enganada. Eu não estava enganada. Ela não só não conseguiu buscar as filhas, como no dia 25 de julho desse ano, enquanto tentava entregar presentes às meninas, o genitor acionou a polícia e ela ficou presa. Ela passou 24 horas presa, foi solta e já saiu uma decisão do ministro das Relações Exteriores irlandês que ela precisa voltar para o Brasil no dia 5 de agosto. Eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de agosto, então assim, eu não sei se ela já deixou a Irlanda. Se ela não deixar no prazo estabelecido, ela pode ser deportada. Bom, por que eu estou trazendo esse caso, gente? Eu fui aluna de Direito, eu sou bacharel em Direito e eu não estudei essa convenção na faculdade. Eu converso com muita gente que também cursou Direito, que não estudou. Nós estudamos Direito Internacional, nós estudamos Direitos Humanos, mas nós não estudamos essa convenção específica. Porém, toda mulher que se casa com um estrangeiro deve conhecer essa convenção. Por quê? Do mesmo jeito que um homem que se casa com uma brasileira não pode tirar o filho do país sem autorização da mãe, a mulher não pode fazer o mesmo no estrangeiro. Só que os países do Oriente Médio, eles não são signatários da Convenção de Haia. Então, se um homem oriental vem aqui no Brasil, casa com uma brasileira, isso é muito comum entre brasileiras e árabes, porque as brasileiras têm uma paixonite por árabes, eu não sei porquê, mas enfim, elas têm. Se um homem desses países do Oriente Médio, Líbano, Egito e por aí vai, subtrai uma criança brasileira, o Brasil não tem nem mecanismos para obrigar esse homem a devolver. Por quê? Porque os países do Oriente Médio, eles estão sob a Sharia, lei islâmica, e eles não são signatários da Convenção de Haia. Porém, quando os países são signatários, o homem que subtrai, ele tem que devolver. Foi o que aconteceu com uma menina coreana, filha de uma brasileira e um coreano. Esse homem subtraiu a menina para a Coreia e a menina foi devolvida para a mãe. Então a solução não é o Brasil deixar de ser signatário da lei de Haia. A solução é uma mulher que tem filho com um estrangeiro procurar conhecer as leis e procurar não dar um passo com a criança sem a autorização do pai. Porque se ela for acusada de sequestro internacional, ela pode não reaver o filho. Então, assim, é uma convenção de estudo, eu acho que obrigatório, a gente precisa falar sobre isso. Eu deixo aqui toda a minha solidariedade à Raquel Cantarelli. Eu realmente acredito que ela deve ter presenciado uma situação de abuso, mas ela falhou em provar e por causa disso é muito difícil que hoje ela consiga reaver as filhas. Eu sigo a Raquel Cantarelli no Instagram, eu peço que vocês também sigam, deixem lá seus comentários, né? Eu acho que é muito importante, mas a gente precisa ter pragmatismo quando o assunto é direito, sabe? Com ou sem, se você não prova o crime, é como se o crime não existisse. Então, assim, eu quero muito saber se vocês já conheciam essa história, deixem suas opiniões nos comentários, compartilhem esse vídeo
curtam, comentem, assim o YouTube vê que esse tipo de conteúdo é importante para você e te mostra os próximos vídeos quando eles forem postados. Obrigada por assistirem até aqui, por hoje é só, e eu vejo vocês no próximo vídeo.